A apresentação da nossa planilha Minha Empresa. Pessoal, essa planilha ela foi criada para te ajudar, você que tem o seu negócio ou que está pensando em iniciar o seu negócio, para te ajudar nessa gestão. Essa planilha eu criei ela para um amigo meu. Esse amigo ele tem uma loja, é um excelente vendedor, ele está vendo esse vídeo, é um excelente vendedor, mas estava pecando um pouco na parte da gestão. Sem controle de entrada, sem controle de saída, sem controle de receita, sem controle de despesa, do que ele estava tendo ali de margem no total da sua operação, o que ele estava tendo de despesa. E essa parte da gestão, ela é essencial. Quando a gente inicia um negócio, é claro que a nossa força de venda, a nossa vontade é de vender. Só que se eu não estruturo muito bem a minha gestão, muitas vezes eu estou vendendo e ficando com prejuízo. Porque a operação está cara, porque eu não estou vendo as despesas. E aí eu faço aquela força de vendas para cobrir um buraco que eu não estou vendo, que é a falta de gestão. No Brasil, principalmente, a maioria das empresas fecham suas portas ao longo de 2 anos. E isso está intimamente ligado à falta de gestão, de conhecimento na gestão. Só que eu não preciso ter uma pós-graduação, um mestrado, isso o mercado já demonstrou para a gente com diversos nomes, que eu não preciso de tudo isso para fazer uma boa gestão. Muitas vezes algo simples como a planilha me dá uma dimensão, um olhar, uma percepção de onde eu estou errando, de onde está escapando o dinheiro, entende? E principalmente onde está a minha força de vendas. Eu estou te contando isso porque foi por isso que eu criei essa planilha para ele, para ajudar ele a ter essa visão de gestão, para ajudar ele saber onde está indo a receita, onde está indo as despesas. Só que o que eu pensei quando eu construí essa planilha, eu não posso construir uma planilha mega avançada para alguém que tem um mega conhecimento em Excel. Eu preciso construir uma planilha aqui. Sim, tem uma percepção de análise avançada que permita ao usuário ter uma percepção avançada, mas que seja simples, porque ele não tem um grande conhecimento em Excel, para ele preencher no dia a dia, porque não adianta nada eu colocar um monte de coisa que ele não vai utilizar, eu dificultar o preenchimento para ele. E é isso que eu acredito que acontece muitas vezes no dia a dia. O dono, você que é empreendedor, deixa de fazer muitas vezes gestão porque se torna um processo moroso, e aí você, principalmente quem inicia a sua empresa, não tem mão de obra ali disponível para ficar preenchendo planilha. Então o que eu quero falar para você é que eu construí essa planilha para ela ser simples para você, mas também eficiente. Não é para complicar a sua vida, mas para facilitar a sua vida. Eu criei ela pensando exatamente nisso, tá? O que eu quero fazer com você agora é apresentar essa planilha. Anderson, já gostei, quero adquirir a planilha. O link está bem aqui abaixo, tá? Mas permita que eu demonstre para você como ela funciona, até para você entender como ela está montada para te ajudar, para lhe auxiliar no dia a dia. Vamos lá. Repara aqui que eu tenho primeiro sua logo aqui. Obviamente você pode colocar logo e deve colocar logo da sua empresa. Para isso, muito simples, tá? Posso deletar essa, clico nele e vou lá em apagar. E aí eu venho aqui em inserir, pego aqui imagem e colocar aqui sobre a célula imagem do arquivo. Aqui eu não vou clicar porque vai abrir meus arquivos pessoais, mas você clicando aqui, ó, ele vai abrir uma imagem e você seleciona a sua logo. Primeiro você tem que salvar a sua logo aqui, tá? Aqui do lado, repara que tem alguns botões. Esses botões eu criei para facilitar a sua navegação na planilha. Então fica facilitado para você não ter que ficar, vai em aba, fecha a aba, abre a aba, tá tudo aqui, tá? Aqui a gente tem alguns demonstrativos que eu já vou explicar e aqui alguns filtros também que eu vou explicar, tá? Então se eu clico aqui, ela faz o filtro que eu quero. Vamos lá. Você vai receber ela sem esse preenchimento aqui, porque esse preenchimento eu estou utilizando para fins educacionais, para te ensinar como ela funciona. Então quando você receber, ou você vai na primeira linha que está aqui, ou depois que você fez o preenchimento, sempre na última linha. Então, se eu tenho um preenchimento acima, eu vou na de baixo, ok?
Vou colocar aqui a data de hoje, 2/3/2025, sempre a data que ocorreu essa movimentação, ok? Aqui ele já traz o mês e ano, não precisa preencher nada. E aqui eu vou colocar se é receita ou despesa. Conceito de receita e despesa. Receita, tudo que entra de dinheiro na minha empresa. Despesa, tudo que sai. Eu vou pagar um aluguel. Ele está entrando dinheiro ou saindo? Se eu estou pagando, está saindo dinheiro. Então é uma despesa. Agora, se eu estou vendendo um produto ou um serviço. Então eu vou vender um produto e um serviço e vou receber por isso. Ou seja, está entrando dinheiro na minha empresa. Quando entra dinheiro, eu chamo de receita. Então, conceito de administração, receita aquilo que entra, despesa aquilo que sai, tá? Eu vou colocar aqui como receita. E aqui eu vou selecionar se é produto, se é serviço, a descrição desse produto. Então, isso vai variar do seu modelo de negócio. Então, vamos colocar o modelo de negócio desse meu amigo, é roupa. Então, eu posso colocar aqui, ó, camisa, polo, azul, Calvin. É o nome do produto. Ah, eu tenho outro amigo que faz serviços ali de ar-condicionado. Então, eu posso colocar um serviço que ele fez de manutenção ar-condicionado. Beleza. Então, eu coloco a descrição disso. O que eu recomendo aqui, tá? Mantenha sempre a mesma descrição para o produto ou para o serviço que você está prestando, porque isso te ajuda na análise de longo prazo. Então, se eu presto um serviço, de repente uma montagem, se eu tenho uma academia ou se eu tenho, de repente, uma empresa de montagem de som, eu determino um nome para aquele serviço específico. Se eu vendo o produto, eu determino um nome para aquele produto. Isso é muito importante. Nós temos uma aula aqui chamada aula de SKU no canal. Pode procurar assim, ó, o que é SKU Ferreira. Lá você vai entender um pouquinho mais sobre esses conceitos, tá bom? No caso aqui, se fosse despesa, eu vou pegar o que é essa despesa. É despesa com pagamento de funcionário? Então, ó, eu vou vir digitar funcionário. Repara que eu fiz a mesma nomenclatura aqui acima, retirei todas as vírgulas, todos os pontos que poderia ter aqui. Eu recomendo que você faça isso. Para o português, tá? Fica um pouquinho errôneo, mas não pode ocorrer de eu digitar aqui de repente com um ponto ou com uma acentuação e aqui não. Por que isso? Porque na análise isso pode prejudicar um pouquinho. Então, sempre mantendo o mesmo padrão. Ah, de repente é o pagamento de aluguel. De repente é o pagamento de uma internet. De repente é o pagamento da energia. Percebe? Eu vou colocando a nomenclatura do que aquilo representa para mim, tá? Então, aqui de novo, voltei a data, é uma despesa e energia. Como é energia, eu coloco 1, aqui é a quantidade, ok? No caso, se aqui fosse receita, fosse o produto 2, e aí eu vendi 10 unidades para esse cliente, eu venho aqui e coloco 10 unidades. Entendeu? Por que energia eu coloquei 1? Porque você recebe um boleto por mês, vai ser um registro por mês, água também. Consegue entender o conceito? Vamos colocar aqui que de energia eu tive uma despesa de novo, de R$300, tá? Automaticamente ele vai fazer o cálculo aqui, então 1 vezes 300 é 300. Repara que aqui ele colocou negativo porque eu estou falando de despesas. Se aqui fosse receita, ó, ficaria positivo, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu tenho esses 3 campos aqui que você não vai preencher. Eu vou até pintar ele para você não correr o risco de preencher erroneamente, tá? Esses 2, na verdade, perdão. Eu até prefiro deixar ele pintadinho, porque aí não corre risco de você fazer o preenchimento incorreto. Ajuda até vocês, tá? Aqui no tipo, eu gosto sempre de colocar o tipo de
receita ou de despesas que são. Repara que aqui eu tenho uma setinha, ó. Se eu clico aqui eu tenho uma seta. Se eu venho aqui, ó, em cadastro, eu tenho os produtos, se eu quiser cadastrar, e depois eu vou explicar. Mas eu tenho uma tabelinha aqui do tipo de movimentação e exemplo. Então vou pegar um aqui que é venda. Então se eu seleciono lá venda, é venda de produtos, serviços, faturamento de contratos. Se eu de repente seleciono despesas pessoal, é salário, FGTS, benefício. Se eu de repente coloco que é uma despesa administrativa, é aluguel, conta de água, energia, internet. Então imagina o seguinte, vou voltar lá no registro. Essa daqui é a descrição exata do que eu estou falando, tá? Aqui eu vou colocar como se fosse a categoria disso, a categoria dessa despesa. Então, se eu estou falando de funcionário, é despesas aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê vocês? Cadastro. Se eu estou falando de funcionário, eu estou falando de despesa pessoal. Se eu estou falando, de repente, de energia, eu estou falando aqui de despesas administrativas. Se eu estou falando de multas, eu estou falando de uma despesa variável. Se eu estou falando da manutenção de um equipamento, de um software, de uma despesa tecnológica, isso ajuda a gente caracterizar depois e montar a análise de onde está indo o dinheiro por categoria. Isso ajuda bastante, tá? Então, ó, se é energia, de novo, vem aqui, despesas administrativas. Ah, Anderson, e se de repente eu estou falando aqui de uma receita do produto 2, tá? Aí eu venho aqui e seleciono como venda. Percebe? Muito simples, tá? Aqui eu deixei dois campos, chamado campo de cliente e campo de fornecedor. Tem empresa que não faz questão de colocar quem é o cliente, para quem está vendendo ou quem é o fornecedor. Mas eu coloquei para ele ter uma noção de quem são os clientes que estão comprando, que você depois consegue fazer um filtro pelo cliente, por exemplo, ó, cliente G. Eu sei qual foi a última compra desse cliente, seja produto ou seja serviço. Eu consigo fazer um filtro depois aqui pelo fornecedor, então eu sei qual que é a última compra que eu fiz com esse fornecedor, quanto eu paguei na última compra, qual foi o último produto ou serviço. Então, esses dois campos, eles servem para essa análise. Uma análise muito bacana, principalmente quando eu falo em atendimento ao cliente, tá? De repente, tem um cliente que faz 3 meses que não compra comigo. Eu tenho uma parte aqui na planilha, nós temos, que é de cadastro de cliente. Então, através dessa parte, você tem o contato desse cliente. De repente, você manda um WhatsApp, uma ligação, um e-mail. Então, basta eu colocar aqui, ó, Moacir, vou colocar, ok? No caso aqui é receita. Se fosse despesas, seria um fornecedor. Então, poderia colocar aqui Energisa, se for uma conta de luz, ou de repente é um fornecedor de caixa de papelão, caixa box, e aí por aí vai. Aqui também eu coloquei uma opção de forma de pagamento, tá? Que ajuda para ter uma característica de saber qual que é a principal forma de pagamento. Isso é muito importante até para tomada de decisão. Será que a forma de pagamento principal é crédito? Será que eu estou pagando essa taxa? Eu tenho que embutir lá no preço? Isso ajuda bacana. Aí aqui na parte de cadastro, eu também coloquei as principais formas de pagamento. Ó. Dá para você modificar tanto o nome aqui quanto aqui, tá, pessoal? Aí aqui basta só clicar, cliquei, repara que abriu a setinha, seleciona aqui, ó, TED, DOC, Pix, dinheiro, boleto bancário, financiamento. Aqui tem a maioria das formas de pagamento, tá? Então, ó, percebeu? É simples de você utilizar. Mesmo que você não tenha conhecimento em Excel, você vai conseguir fazer. Qual que é a análise que eu já consigo ter aqui, ó? Receita. Então eu sei que de tudo que eu tenho marcado aqui, teve 36 mil de receita. De despesas, teve 26 mil. Qual é o caixa? 9.790. Ó, repara nisso daqui. Se eu clicar aqui, ó, 1 de 2025, ele vai trazer só as informações de 1 de 2025 para mim e o caixa de 1 de 2025, 2 de 2025 e por aí vai, tá? Então isso é bem bacana. Se eu coloco a despesa aqui, ele também vai fazer isso. Receitas. E aí ele vai fazer
por cliente, se eu quero saber aqui a quantidade de faturamento por esse cliente, ele vai fazer esse cálculo, beleza? Então aqui eu consigo selecionar, como eu falei para vocês. Agora eu vou para outra parte aqui, ó, que é de clientes. Nessa parte eu vou fazer todo o cadastro de clientes aqui. Então eu vou cadastrar a data de cadastro, quem é esse cliente, sempre preenchendo a última aqui, ó, 2/3/2025, e vou fazendo todo o preenchimento. É um preenchimento simples, não contém nenhuma fórmula, tá? Você só vai preenchendo o nome, então posso colocar aqui Anderson, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço, bairro, cidade, estado, CEP. Então, forma cadastral simples, basta vir e digitar. Aqui do lado eu também tenho algumas opções, então eu posso filtrar pela cidade, posso filtrar pelo estado, de repente eu atendo outros distritos, outros estados, tá? Na parte de fornecedores aqui, a mesma questão, eu posso vir aqui cadastrar quem é a empresa, então vou colocar aqui Caixa Box. Qual que é a razão social? Caixa Box, LTDA. Aí coloco o CNPJ, quem é o vendedor, o contato desse fornecedor, qual é o ramo de atuação, então é papelão, telefone, e-mail, CEP, cidade, estado, país, informações cadastrais básicas. Mas qual que é o conceito aqui? Eu começo a ter um cadastro tanto dos meus clientes, quanto um cadastro, cliquei errado aqui, um cadastro dos meus fornecedores. Eu começo a ter uma percepção de negócio já cadastrado. Quando a gente fala em grandes empresas, chamaria ERP. Eu tenho cadastro no ERP do meu fornecedor, do meu cliente, faturamento, entrada e saída. Isso me dá uma percepção de análise poderosíssima, tá? Cadastro aqui, na parte de cadastro é bem simples também. Caso você queira, não é obrigatório. Anderson, eu quero cadastrar os produtos que eu tenho na minha empresa. Você pode vir e cadastrar aqui, ó, produto 4. Aí você pode colocar o custo desse produto, então digamos que o custo é de 10, tá? Vou vender a 40, deixa eu colocar aqui a fórmula, deve ter saído. Então o custo que eu tenho aqui desse produto é 10. Deixa eu tirar aqui, pintar aqui para você não precisar preencher, tá? O custo do produto é 10, o preço de venda é 30, então vou ter uma margem de 20. Deu certo? Então é só para fazer o preenchimento para você ter as informações. É isso que eu fiz para ele aqui. Agora vamos para o mensal. O mensal ele vai te mostrar o quanto você teve de receita e o quanto você teve de despesas em um determinado período de tempo. Então, peraí. Lá em janeiro de 2025 entrou 2.725, só que eu não tive nada de despesa. Perceba que ficou verde, porque saldo positivo. Só que lá em março de 2025, é claro que estou falando do futuro porque são exemplos fictícios, só entrou R$300 de receita, mas eu tive 5.982 de despesas. Caiu aqui, ó, eu tive um prejuízo nesse mês de R$5.682. Perceba aqui no gráfico, ó, receita está em azul, esse gráfico de barra, despesas está em laranja e saldo está em verde. Março aqui eu tive uma despesa alta, então meu saldo caiu drasticamente, ok? Saldo do mês, não saldo aglutinado. Aqui eu tenho o total, então no total de 2025 já entrou R$32.000 e saiu 14 mil. Fechei meu caixa com saldo positivo anual de 17, quase 18 mil reais. Aqui repara que eu tenho 2025. Se eu mudar para 2024, ele vai trazer as informações de 2024. Se eu digitar 2026... vai trazer as informações de 2026. De novo, fiz só para exemplificar. O que eu quero dizer com isso? Você vai poder utilizar por um longo período de tempo essa planilha. Porque conforme você vai montando as suas análises, vai passar 1, 2 anos, vai estar tudo aqui. Tudo aqui. E aí você consegue ter essa análise até anual. Opa, como eu fechei 2024? Início da minha operação eu fechei com um saldo negativo aí de R$3.000. Só que lá em 2025... o negócio já começou a ficar bom, já começou a apresentar lucro, ok? Então, receita menos despesas, aqui eu tenho o saldo aqui de lucro deste material, de lucro desse negócio. Isso é uma análise poderosíssima. Se você pergunta para pequenas empresas, muitas nem sabem. Qual foi o teu lucro em fevereiro? Se estima o lucro por base no saldo que tem no banco, mas na verdade isso não é.
Você tem que pegar a receita, pegar despesas, onde você gastou, como você gastou, tá? Aí vamos para dashboard. Para quem não sabe o que é dashboard, são análises visuais que eu faço. Para que servem essas análises visuais? Porque visualmente a gente consegue ter uma percepção maior dessas coisas. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, ó, digamos que eu queira analisar quanto que eu tive de receita, de registro por faturamento, ó. Eu tenho todos os registros visuais, valores, despesa pessoal, despesa de venda, boleto, quanto eu paguei com boleto, quanto foi de vale alimentação, quanto foi de QR Code, quanto teve de despesa, quanto teve de receita, qual foi o produto que teve receita e despesas. Eu vou até colocar assim, ó, como item, tá? Que fica mais fácil de você entender. Receita e despesa. O público geral vai entender melhor. E aqui, em vez de entrada e saída, registro não, é receita e despesa. Despesa por valor. Aí, vocês vão entender melhor. Repara nisso daqui que é bem bacana. Se eu clico aqui, eu vou até excluir isso daqui, que era uma análise que eu fiz pessoal. Se eu clico aqui, ele modifica todos os gráficos. Ah, então eu quero saber o que aconteceu somente no mês 2 de 2025. Ah, você teve R$100 de despesas, tá? E 20 mil de receita, tá aqui. Ah, você teve aluguel e o produto 1 vendeu R$20.000. É claro que eu coloquei só o aluguel e o produto 1 lá para a gente exemplificar. Mas quando você faz tudo o preenchimento, vai trazer as informações aqui. Ah, então foi despesa administrativa e 20 mil em vendas. Ah, o principal aqui foi o PayPal, que você pagou em PayPal, e 20 mil, a gente não colocou lá no registro, quer ver? Não colocou, ó. Foi, vamos colocar aqui como Pix, ok? Outra informação importante, toda vez que você mexe no registro, vem aí em dados, atualizar tudo. Inserir, eu tirei alguma informação do registro, dados, atualizar tudo, para ele atualizar o dashboard, tá bom? Ó, acabou de atualizar, então os 20 mil veio de Pix. Não tinha informação lá, acabamos de colocar, ele traz aqui. De novo, o poder que você tem de analisar aqui, eu quero ver quanto eu estou tendo de despesa administrativa. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Venho aqui em tipo, clico na seta, seleciono aqui, despesa administrativa. Opa, peraí, eu já tive aqui R$545 de despesa administrativa. Ah, quanto eu tive de despesa pessoal? Faço um filtro aqui. De despesa pessoal já foi R$26.000 quase aí de despesa pessoal. Ah, e de venda? Quanto foi de venda? Ó, de venda já faturamos R$36.257. R$36.000 de despesa de receita de venda. Precisando tomar uma água já, hein? Domingou por aqui. Então percebe que isso dá um poder para você muito grande, tá? Anderson, gostei da planilha, quero adquirir. O link, pessoal, eu deixo aqui sempre abaixo aqui no YouTube para você adquirir ela. De novo, se imagina no seu negócio, o poder de gestão que você vai ter. Saber para onde está indo dinheiro, onde está entrando dinheiro, para onde está escapando esse poder de venda, para onde está fluindo esse poder de vendas, poder identificar dentro do negócio, peraí, o aluguel está muito caro aqui para mim, a despesa de energia está muito cara, se eu baixar um pouquinho de despesa de aluguel e de energia, eu começo a dar lucro no meu negócio. Ah, peraí, eu tenho um produto que ele tem uma margem melhor, ele vende mais, vamos colocar o foco nele. Ah, a despesa que eu estou tendo de repente com internet está prejudicando o meu negócio, despesa com água está prejudicando o meu negócio. E aí eu começo a fazer análise. Eu saio da característica daquela pessoa que não sabe para onde está indo e começo a ter uma cabeça de gestor para ter assertividade. Porque o principal do negócio é isso, vender. Sem sombra de dúvida, venda é tudo, até para eu que trabalho no digital, venda é tudo. Mas se você não tem uma análise de para onde está fugindo o seu dinheiro, de onde estão suas despesas e onde estão suas principais receitas, esquece. Esquece, em algum momento vai dar ruim. Muitas vezes você está fazendo uma força de venda
para tapar buraco de despesa desnecessária, despesa que você não está enxergando no dia a dia, tá bom? De novo, para adquirir a planilha, tá aqui abaixo, clica, aproveita que está com preço promocional, depois que aumentar o preço, não adianta chorar. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo produto.